Olá, farei uma série de questões de concursos públicos para ajudá-los na língua portuguesa. Na primeira questão, assinale a alternativa em que apresente a função sintática dos termos em destaque no período. Lembrando que quando a gente fala de função sintática, é a organização de tal palavra naquela frase, por exemplo. Se eu pego a palavra casa, a casa caiu. Neste caso aqui, a função da palavra casa nesta frase é sujeito. Agora, se eu falo o seguinte, ele deu uma casa a ela. Repare, quem dá algo a alguém. Ou seja, este verbo aqui, o verbo dar, nesse caso, é um verbo transitivo, direto e indireto. Consequentemente, vai pedir um objeto direto e um objeto indireto. Ora, deu o que? Uma casa. Neste caso, uma casa aqui ficaria com uma função de objeto direto. Repare que é a mesma palavra, mas ela pode ser sujeito, ela pode ser um objeto direto, ela pode participar, ela pode ser também um aposto, ou seja, ela pode variar num contexto de uma frase. Vamos continuar. O sargento explicou que a trilha, apesar de poder ser utilizada, é pouco movimentada e difícil de andar. Repare, eu tenho um sargento. Ora, é o objeto direto? Não pode ser o objeto direto. Por quê? Porque o objeto direto, ele é um complemento verbal. Sabendo que o complemento verbal, ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. Ora, quando eu coloco o sargento, ele está complementando algum verbo? Não. Se ele não está complementando algum verbo, consequentemente não pode ser complemento verbal e, consequentemente, não pode ser o objeto direto, porque no complemento verbal eu terei um objeto direto e objeto indireto. Então já não pode ser a letra A. Vocativo. Vocativo, geralmente ele tem a vírgula ali explícita no texto e serve também para chamar. Ó Maria, Giliar, venha cá, etc. Então, o sargento, eu estou fazendo algum chamamento ao sargento? Não. Então, já não pode ser vocativo. Predicativo. O predicativo, nós temos um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto. Um predicativo do sujeito é quando eu dou uma qualidade ao sujeito. Exemplo de uma palavra. A casa é bonita. Repare, o que é bonita? A casa. A casa é o sujeito. Bonita, ela está dando qualidade ao sujeito. Se dá qualidade ao sujeito, é chamado de predicativo do sujeito. O sargento, ele está dando qualidade ao sujeito? Não, já não pode ser a letra C. Vamos para a letra D. É o sujeito? Como que eu faço para achar o sujeito? Simples. Precisamos, aqui nesse caso, achar o verbo. Onde está o verbo? Está aqui o verbo explicar. Para você achar o sujeito é simples. Basta apenas, antes do verbo, fazer uma pergunta: o que ou quem? Exemplo:
Quem é que explicou que a trilha, etc e tal? Quem é que foi? A resposta está aqui. O sargento. Ora, quando eu faço uma pergunta ao verbo, antes do verbo, utilizando o que e o quem, e a resposta, quando eu consigo achar essa resposta aqui, consequentemente, essa resposta é o sujeito. Nesse caso aqui é um sujeito simples. Portanto, o gabarito é a letra D de dado. Vamos analisar a letra E, objeto indireto. Ora, o que eu falei para vocês? Que para ser objeto direto e objeto indireto, nós precisamos ter um complemento verbal. Repare que o objeto direto aqui nesse caso aqui, o sargento, ele não complementa o verbo. Se ele não complementa o verbo, consequentemente não pode ser um complemento verbal. Ou seja, se não é complemento verbal, portanto, não será nem objeto direto e nem será objeto indireto. Neste caso, não podemos marcar a letra E. Concluindo, a letra D. Até a próxima, até a nossa próxima questão. Um grande abraço.